Fala aí, produtor, fala aí, produtora, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu coloquei como nome nesse vídeo, produzir muito e não vender nada. Essa é uma realidade que eu tô vendo, acontecer com algumas pessoas lá no Clube dos Produtores de Trilha e que a gente vai ajudá-los a sanar. Daqui a pouco eu falo um pouquinho como é que a gente está trabalhando lá. Vamos explorar esse tema aqui rapidinho para que eu coloque para você alguns insights que talvez sejam relevantes e que, se você estiver passando por isso também, pode ser que seja importante aí para você. Tem muita gente que produz muito, consegue produzir muita em termos de quantidade, consegue ter constância, consegue até ter bastante qualidade na sua produção, mas não consegue vender. Ninguém acaba comprando as trilhas, ou se tenta ir para o mercado online não consegue aprovação nessas principais plataformas, pelo menos as que dão mais dinheiro, E eu não estou falando aqui para quem está lá no comecinho, porque para quem está lá no comecinho, a minha recomendação aqui seria de você pelo menos tentar efetivamente começar a subir as suas músicas para testar a qualidade. Então, produza muito, esqueça um pouco a qualidade, mas teste a entrada em algumas bibliotecas que você conhece para que você consiga, primeiro, estar lá, entrar, ser aprovado, conseguir conhecer o por trás das câmeras de uma certa biblioteca, porque cada uma tem uma demanda, Existem N bibliotecas, algumas delas eu passo para o pessoal lá dentro do Clube dos Produtores de Trilha, mas tem umas que são melhores, tem outras que são piores, tem umas que são para alguns estilos, tem outras que são para outros estilos. Então, o que a gente precisa pensar não é só sobre a nossa música, porque, de novo, acho que eu vou repetir isso aqui pela zilésima vez, A gente fica romantizando em cima da nossa música e não vendo a nossa música como um produto. Para quem mexe com trilha sonora, sinto muito, vai ter que pensar, como empresário e deixar de romantizar a sua música como se ela fosse pro streaming, porque ela é um produto, sempre foi e sempre vai ser, se você quiser ganhar dinheiro com as suas trilhas. Então, tem um erro que muita gente comete, e que faz com que a pessoa acabe não conseguindo vender, que é achar que a produção que ele faz, ou seja, investir a grande maioria do seu tempo em compor, produzir, mixar e masterizar, é que vai levar você a ganhar dinheiro. Infelizmente não é assim. Quando a gente pensa em empresa, e é isso que a gente tem como proposta em levar lá para dentro do Clube dos Produtores de Trilha, quando a gente olha o nosso home studio, ou um estúdio profissional como esse aqui, ou qualquer outro modelo de negócio que você tem aí e que seja legal para você, principalmente se você quer transformar suas trilhas sonoras em literalmente, um trabalho profissional e viver da sua trilha. Pode ser inicialmente como um trabalho paralelo, ou pode ser como o seu principal trabalho. A produção, ela é só a composição, produção, mix e master, Finalizar a sua música é apenas o que eu chamo de processo operacional. Isso eu explico lá no clube. Primeiro vem o marketing, depois vem a venda, depois vem a produção em si, finalizar a música, depois você tem o pós-venda, você tem o network, você tem uma série de áreas, como se você fosse pensar a empresa aí de uma forma mais ampla, que você precisa cuidar. E essa caixinha, vou chamar de produção, que é finalizar a sua música e deixar ela literalmente pronta, inclusive com os metadados, com todas as informações, ou para distribuir, ou para literalmente vender, se você estiver trabalhando no mercado offline, por exemplo, é apenas mais uma caixinha que você vai precisar cuidar. As demais caixinhas também são muito importantes. Isso não tem como você pensar diferente, não tem como você escapar disso. Por quê? Porque você precisa, de novo, enxergar o seu home studio, o seu estúdio profissional, a sua carreira como uma empresa, caso você queira viver dela. É assim que a gente precisa encarar. E aí tem uma diferença muito grande entre produzir e vender. Para vender, eu preciso atrair os clientes, se for do mercado offline. As pessoas precisam chegar até você.
E para vender, você precisa fechar a venda. O seu cliente precisa passar por um processo em etapas, que eu ensino lá dentro do Clube dos Produtores também. Você precisa padronizar os seus processos. No clube eu mostro os meus, né, as etapas do meu processo de vendas, mas você precisa padronizar o seu, porque pode ser que você venda inclusive coisas diferentes de mim. Pode ser que o seu processo seja diferente do meu por conta da necessidade do seu cliente ter mais, sei lá, uma ou duas ou três etapas ali no processo de vendas. O que importa é você entender o que é um funil de marketing, um funil de vendas, um CRM, né, de como é que eu controlo com qual cliente que eu estou falando, quando, para que eu não me perca, e perca inclusive prazos de entrega, perca possíveis clientes, oportunidades diversas, porque eu não gerenciei cada uma das etapas de contato com o cliente. Então, se eu estou trabalhando no mercado offline, eu vou precisar gerenciar as etapas do meu funil de vendas, porque eu estou falando, né? Não necessariamente por áudio ou alguma coisa assim, muitas vezes até pessoalmente com os meus clientes. Já no mercado online, tem uma parte de bibliotecas que eu consigo falar, né? São bem poucas, principalmente as que te pagam mais, e uma parte das bibliotecas, ou a grande maioria, que você não necessariamente fala, a não ser por escrito ali, então ainda dá tempo de você, né, dar uma se virada ali e conseguir se mexer para acertar a trilha, para cumprir os prazos. Então tem mercados diferentes, né, no mundo online e no mundo offline, que você precisa trabalhar da maneira certa, porque senão você não vai ter os resultados que você deseja. Então, essa diferença entre produzir e vender, né, ou seja, entregar a trilha que você já produziu e receber o dinheiro na conta da sua empresa, ou na sua conta pessoa física, enfim, é primordial. Essa diferença você tem que entender. Tem um outro ponto aqui também que é muito importante, que é a falta de estratégia da distribuição. Esse tema é muito relevante para esse vídeo, por quê? Porque quando eu vou distribuir, eu preciso ter antes pensado em qual estratégia eu vou entrar, né? Qual estratégia eu vou utilizar para distribuir as minhas trilhas. Se você não sabe para quem você vai vender, você não sabe o seu estilo, quem é o seu melhor cliente, o que você quer passar de informação, o que a sua trilha resolve para o cliente, porque o cliente, é difícil até falar, né, e repetir isso zilhões de vezes, mas o cliente, ele não está nem aí para sua trilha, teoricamente, né? Ele não se importa muito com a música em si. Essa é a diferença que você tem que colocar na sua música. Ele importa o que a música resolveu dentro do projeto dele. É lógico que a música tem que estar bem feita, a música tem que estar no tempo, a música tem que cumprir todos os requisitos técnicos, né? Mas é igual uma mentoria, né, que eu dou aqui na indústria da música e principalmente lá na minha outra empresa. Por mais que eu seja um excelente mentor, se é que eu seja realmente para os meus clientes, por mais que eu queira falar da minha mentoria, por mais que eu fale que eu tenho esse método, essa ferramenta, isso, aquilo, e eu queira ficar vendendo isso, para o cliente pouco importa. Por quê? Porque ele quer o resultado da mentoria. Então não adianta eu vir aqui numa rede social, no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, seja lá onde eu for, falar da minha mentoria e ficar falando da mentoria. Porque o cliente não compra a mentoria, ele compra a transformação da mentoria, a solução dos problemas que a mentoria vai dar, e uma série de outras coisas que a gente precisa sair né, abrir a nossa cabeça e sair dessa caixinha técnica e ir para o lado pensando como se a gente fosse o nosso cliente, porque aí assim a gente vai pensar no valor que a gente vai entregar através da nossa trilha, do nosso serviço, de tudo aquilo que a gente consegue vender para trocar aquilo, né, em troca de dinheiro depositado na nossa conta. Então, você precisa ter uma estratégia de distribuição, porque senão você vai errar, e essa estratégia tem que ser pensada antes. Não dá para você só produzir, não ter estratégia e ficar chutando aí, subindo trilha para lá, tenta vender aqui, liga para um monte de gente aqui, nesse desespero constante que a maioria dos produtores ficam. E aí, por ficar desesperado, tentando vender para todo mundo, você acaba não vendendo para ninguém. E só para esse vídeo não ficar tão grande, tem um outro ponto aqui que eu queria falar, que é sobre a parte do talento, né? Eu já falei um pouquinho sobre esse tema no outro vídeo, né? Talento, gente, não paga conta, né? Eu insisto nisso porque tem muita gente que
romantiza a própria música, que gosta, que fica ali, coloca isso, coloca aquilo e tira isso e manda pra mim, Gevando, dá uma olhada e não sei o que, e o que você acha? Ok, você pode ficar aí 200 anos produzindo uma trilha, não conseguindo terminar ou achando que ela ainda falta alguma coisa, e ter muito talento para fazer isso. De novo, eu conheço muitas pessoas que são, sei lá, centenas, se não milhares de vezes melhores que eu, tocam muito melhor que eu, produzem até melhor que eu, mas ganham muito menos que eu. Por quê? Porque não adianta você só ser bom na operação, que é a sua caixinha da produção musical. Você tem que saber fazer seu marketing, você tem que saber atrair o seu cliente, você tem que saber vender para ele, entregar o que ele quer na hora certa, do jeito que ele quer, de preferência nem mais nem menos, fazer ele voltar com pós-vendas, fazer o seu network. Então todas essas caixinhas que a gente precisa aprender, tem gente que não tem paciência e tá tudo bem. Isso leva um tempo, né? Por isso que o Clube dos Produtores de Trilha, a gente abriu com essa visão de mostrar para aquelas pessoas que realmente querem se tornarem empresárias de si mesmo, o que precisa fazer para que ela se torne um empresário, né? Um empresário dela mesma. Mesmo ela tendo um emprego no início e trabalhando part-time aí como produtor de trilha, ou se você já for um profissional, ou qualquer coisa que você queira, o importante é entender de business e saber gerir esse negócio como se fosse um empresário, um empreendedor, um gestor que sabe fazer o que precisa fazer. Porque, de novo, talento não paga a sua conta. Então eu espero que você observe esses temas que eu falei aqui nesse vídeo, que você leve em consideração tudo isso, e se você quiser o nosso apoio, a nossa comunidade, lá dentro do Clube dos Produtores de Trilha, o link está sempre aqui para você. A gente está seguindo numa rota muito legal, né, passando por fundamentos, depois a gente vai passar por modelos de negócio, nós vamos passar por partes da estratégia, direcionamento, depois nós vamos passar por vários temas. Toda semana, né, tem uma masterclass e um guia técnico, algumas masterclass têm materiais para você baixar e implementar, enfim, tem muita coisa legal para acontecer lá dentro, e eu espero que aquelas pessoas que estejam lá com a gente consigam não só usufruir, né, de todo o conteúdo, mas também ter os resultados e conseguir viver das suas trilhas. Essa é a minha principal intenção, criar uma comunidade forte aqui no Brasil. Eu sei que não vai ser grande, porque uma boa parte das pessoas, infelizmente, não tem a paciência de se formar com o tempo. Todo mundo quer resultado rápido, e eu não prometo resultado rápido lá no Clube dos Produtores de Trilha, porque eu sei que ele não vem. Só para dar um exemplo para vocês, para a gente finalizar esse vídeo, para ele não ficar longo, eu tô há 6 anos, quase 6 anos, isso mesmo. Comecei em 3 comunidades, agora estou em 2. Só para falar desse exemplo, poderia dar outros exemplos aqui. Mas eu estou em 2 comunidades e lá atrás comecei em 3. Eu investi muita grana para conhecer o mercado, conhecer o que as pessoas estavam fazendo, o que existia no mundo, porque nenhuma comunidade aqui no Brasil tem isso, né? Então eu achei as comunidades, saí de uma delas o ano retrasado, fiquei o ano passado em 2, esse ano quero ficar nessas 2, e foram a partir dessas comunidades que eu consegui não só network, não só trilha para produzir, mas bons contatos e contratos muito rentáveis. Coisas que agora eu não preciso mais ficar fazendo tanto marketing, tanta venda, correndo atrás de tanto cliente. Porque a depender do cliente que você conquista, ele, e você conquistando ele da forma certa, ele pode voltar para você N vezes. Então, leva tempo. Olha só, 6 anos quase para construir alguma coisa que agora está dando um resultado que eu nem esperava que desse para a indústria da música nesse mercado, e que já traz renda recorrente, já traz clientes recorrentes, e está fazendo com que a indústria da música cresça, mesmo que devagar, porque eu não tenho tanto tempo assim, tenho 2 empresas, preciso cuidar das 2, mesmo devagar ela está trazendo resultados positivos e que eu estou gostando bastante. Então, a minha intenção lá dentro do Clube dos Produtores é mostrar, né, uma parte disso para quem tiver vontade, né, e quem tiver com essa gana própria e com a paciência de aprender, porque tem coisa que leva tempo.
você precisa não só aprender, né, obtendo ali o conhecimento, mas implementando, testando, fazendo a coisa acontecer. Não adianta nada eu te abastecer de uma série de ferramentas, de uma série de métodos, de uma série de informações e você não fazer nada com ela. Então, por isso que eu desenvolvi o Clube dos Produtores com 2 conteúdos por semana e uma Masterclass Tira Dúvida por mês, para que você vá se formando e consumindo e implementando, para que você no seu tempo, com o volume de informações que eu dimensionei ser o ideal aí, né, para a grande maioria das pessoas, porque a grande maioria das pessoas trabalha, tem filho, tem que namorar, tem que trabalhar, tem que fazer um monte de coisa, então não tem tempo de ficar por conta disso. Então a maioria das pessoas tem um tempo exato para dedicar para isso. Então você vai ter que ter, se você quiser entrar com a gente lá, você vai ter que ter o tempo para assistir as aulas, fazer os exercícios, descer o material, entender, colocar suas dúvidas na comunidade, comunizar com a gente e toda semana ir praticando para que você vá evoluindo. É muito melhor fazer dessa forma, é a forma como eu tenho feito nas 2 comunidades, as 2 comunidades que eu tô têm esse formato, então eu literalmente copiei o formato em si, e não copiei os materiais, obviamente, eu trouxe, inclusive comprei vários dos materiais para traduzir para o português, e alguns deles já estou disponibilizando lá no Clube dos Produtores de Trilha, para que a gente tenha aqui no Brasil coisas de ponta que também são passadas lá fora. Pense nisso, o link está aqui, te vejo lá dentro do Clube dos Produtores de Trilha. Grande abraço, pessoal, tchau, tchau.